Estamos aqui hoje para iniciar um novo projeto, o Mobcast, um projeto de podcast da Mobile Imóveis para tratar de assuntos ligados ao mercado imobiliário. E não existe maneira melhor de começar essa jornada do que falar com uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade do mercado imobiliário de Mossoró, Jansen Nogueira. Seja bem-vindo. Obrigado, Gueto. É um prazer estar aqui com você e compartilhar experiências, e histórias sobre o mercado imobiliário e sobre a minha pessoa. Com certeza. E o objetivo é, primeiramente, conhecer quem é Jansen Nogueira. Fala um pouco da sua trajetória. Eita, depois de... Acaba com 64 anos, contar uma trajetória, não daria tempo para muita coisa, para tudo isso. Mas eu vou tentar resumir aqui. Eu sou casado, eu tenho uma esposa, tenho 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Todos eles já estão encaminhados na vida, casados, já tenho 7 netos. Tenho 2 morando fora há mais de 20 anos, Moro nos Estados Unidos, tenho mais outro que mora em São Paulo. Tenho 2 que moram, a mulher mora em Fortaleza, no Ceará. E eu tenho um que mora aqui também, outro filho que mora aqui. Todos eles já formados, já cada um com suas atividades profissionais, casados, na sua maioria, com filhos. E eu sou um cristão, sou um homem que temente a Deus, entendo que sem a presença do Senhor Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Por isso que, graças a Deus, eu acordei e reconheci esse senhorio dele na minha vida. Sou um empresário, sou pernambucano, nasci em Recife, mas eu sou mais potiguar do que pernambucano, porque eu já estou aqui há muito tempo. E aí abri uma empresa aqui em Mossoró. Na realidade eu abri essa empresa com meu pai, chamada Mobile Imóveis, e há 44 anos essa empresa existe. Eu sou corretor de imóveis, empresário, administrador de imóveis, sou formado em teologia também, sou bacharel em teologia. Foi uma coisa que eu fiz mais para o meu crescimento pessoal e também para poder ajudar melhor outras pessoas, porque eu achei que entendendo mais da palavra de Deus, eu teria condição melhor para poder ajudar pessoas e ajudar a mim mesmo, dentro como pai, como avô, agora, como filho, como irmão, como cidadão e como empresário. Deu para ver que de tudo que você falou, a coisa primordial na sua vida é a família, A família é fundamental na minha vida, fundamental. Esse foi seu grande empreendimento, é a família. É o maior de todos. E a Mobile? Me fala um pouco da Mobile Imóveis. 44 anos de mercado. Isso. Há 44 anos atrás, meu pai, que é moçoroense... seu pai é natural daqui? É, natural daqui. Eu sou pernambucano porque meu pai estava lá fazendo medicina. Na época não tinha faculdade de medicina no Rio Grande do Norte, e ele foi fazer faculdade de medicina lá em Pernambuco. E lá conheceu minha mãe e casou com ela, e nascemos eu, minha irmã mais velha, lá, e depois ele tinha o sonho de, depois de formado, vir desenvolver sua atividade profissional na cidade onde ele nasceu. E ele voltou para Mossoró e nos trouxe para cá. Nós moramos um período aqui no início, eu ainda pequeno, lá com 5, 6 anos, e Recife eu só fiz nascer. Eu fui muito lá, porque o restante da família da minha mãe toda é lá. Sim. Mas Recife praticamente eu só fiz nascer. A minha vida toda foi no Rio Grande do Norte. E chegando aqui, nasceu a minha terceira e última irmã. Sou eu e mais 2 irmãs lá em casa. Minha irmã mais nova é moçoroense. E aí ele desenvolveu a atividade, o primeiro consultório pediátrico aqui em Mossoró foi o dele, junto com um médico muito conhecido. Como é o nome do seu pai? Jair Nogueira. Jair Nogueira. Ele se juntou com o Dr. Vicente Forte, os 2 pediatras da cidade, e botaram o primeiro consultório pediátrico aqui na cidade. Ele começou a desenvolver e aí ele recebeu por herança algumas terras, algumas propriedades. E ele resolveu lançar um loteamento numa dessas propriedades, já que não tinha mais uma atividade agropecuária nela. Ele não queria desenvolver essa atividade. Era do seu avô essa propriedade? Era do meu avô. E aí ele resolveu
lotear, e para lotear era mais viável, tributariamente falando, constituir uma imobiliária, que era o que muita gente fazia, e lançou esse loteamento. Onde que era o loteamento? Era ali hoje na estrada da Lagoinha, ali pertinho da Abolição 4. Abolição 4, Abolição 5. E aí ele desenvolveu esse loteamento e a gente foi... continuei morando em Natal, onde ele voltou para Natal, lançou o loteamento e foi morar em Natal já. E lá em Natal ele precisava de alguém para dar suporte aqui. E eu comecei a vir algumas vezes, nas férias e tal, e eu comecei a me envolver na cobrança das prestações do loteamento, etc. e tal. Deixa eu só abrir uma... Nessa época, qual que era a sua atividade? Veja bem, logo cedo eu vim morar aqui, como eu disse, ainda pequeno. Sim. Depois ele voltou para Natal, porque aqui ele achou que em Natal desenvolveria melhor a atividade profissional dele. E lá nós fomos crescendo, eu e minhas irmãs. Quando chegou um determinado ponto, eu fiz vestibular para administração de empresa na Federal, passei, e aí comecei a desenvolver e estudar lá. E também entrei no Exército. Nessa época eu fiz um curso de oficial e fui engajando, fui até segundo-tenente de infantaria, e as minhas irmãs foram morar nos Estados Unidos, porque o marido também é pastor e foi desenvolver a atividade ministerial dele lá. E minhas irmãs também foram. Foi a mais velha e depois foi a mais nova. Eu fiquei. E aí eu vinha muito para Mossoró, porque eu gostava de vaquejada, gostava dessa questão de fazenda. A gente tinha a nossa fazenda aqui. A parte que foi loteada era apenas uma parte dela, e eu comecei a desenvolver uma atividade também agropecuária, comecei a criar um gadinho e tudo. Eu vinha e voltava, vinha e voltava. Nesse período aí eu ainda saí de Natal e fui para morar fora do Rio Grande do Norte. Foi quando eu saí do quartel e resolvi aceitar um convite de um tio meu para trabalhar com seguros. E aí fui para São Paulo, fui aprender a trabalhar com seguros. Saí do quartel, dei baixa e fui trabalhar com seguros em São Paulo. Passei um ano lá e sempre aprendendo. Voltei para Recife nesse período de aprendizado e assumi uma gerência de uma sucursal de seguros em Maceió. Lá em Maceió, conheci minha atual esposa e meu pai sempre em Natal, clinicando, trabalhando, minhas irmãs morando nos Estados Unidos e eu em Maceió. Foi quando ele disse, filho, aqui em Mossoró, então está naquele processo de invasão de propriedade, tudo, reforma agrária, aquela onda toda. E aí eu resolvi vir de Maceió e ir direto para a fazenda, morar em Mossoró. Eu vim de Maceió para Mossoró, já trazendo uma esposa e o primeiro filho, Jancinho, que a gente chama, né? Já na barriga, né? Da minha esposa. Então, seu primeiro filho é moçoroense. É moçoroense. Todos eles são moçoroenses. Todos eles são moçoroenses. E aí nós viemos para cá e chegamos aqui, começamos a desenvolver algumas atividades agropecuárias e também já existia a imobiliária aberta desde 1981. Nesse momento já existia, nós estamos falando de que anos? Você está falando 81, em 81 abril? Foi aberto o loteamento com a Mobile, Mossoró Imobiliária Limitada. Mas Mobile significa Mossoró Imobiliária Limitada. Nesse CNPJ inicial. Sim. Depois, era uma sociedade entre eu, meu pai e meu cunhado, que é pastor. E aí depois eles saíram da sociedade e eu mudei a razão social, abri um novo CNPJ. Mas continuou com o mesmo nome. E continuou com o mesmo nome, Mobile. E aí, na realidade, eu não tenho 44 anos de atividade imobiliária. Eu devo ter aí uns 32 anos de atividade imobiliária. Foi quando eu vim para cá, resolver o problema das invasões das terras, que meu pai não podia, porque era médico em Natal, era dono do PAP, o hospital PAP, foi ele que construiu, foi ele que criou. E aí eu vim para cá para tomar conta e ver como é que a gente conseguia restabelecer, né, a ordem dentro da propriedade. Tinha muitos invasores e, graças a Deus,
a gente conseguiu tirar todo mundo e eu comecei a gostar de estar aqui. Os meus filhos começaram a nascer, né? E a gente morando na fazenda. E aí eu comecei a desenvolver uma atividade imobiliária. Já que já existia uma imobiliária, eu comecei... Loteamento, você sabe, é muito difícil se acabar. Um vende, o outro vai e repassa, não paga, a gente retoma aquele lote, repassa, revende de novo e tal. Eu comecei a me envolver nessa área imobiliária, comecei a gostar, né? E aí a gente foi começando a desenvolver outras atividades imobiliárias, como casas, apartamentos e outros tipos de imóveis. Então a Mobile, ela é uma herança que o seu pai deixou para o senhor. Exatamente. Ele quem começou a Mobile Imóveis. E eu vim, por consequência, vamos dizer assim, por osmose, e gostei tanto, que aí fiz o curso de corretor de imóveis. O meu Cresce é o 684. Ouvi dizer que é o segundo Cresce lançado aqui em Mossoró. Eu, como você sabe, eu entrei no mercado imobiliário profissionalmente há pouco tempo, né? Então, assim, eu formei... Qual é o número do seu Cresce? 8731 ou 32. 731. Você vê, o meu é 684. É uma distância já faz um pouca, tempinho, né? Distância pouca. Mas né? isso não quer dizer que a experiência só venha com o tempo, não. A experiência vem com a dedicação. O tempo é importante, mas a dedicação e a vontade de aprender e inovar é que faz com que você cada vez mais se qualifique no mercado. Quais as qualificações que você considera importantes para um corretor hoje? Eu sei que nós estamos dando um salto de um passado, né, da construção da Mobile, para o momento, mas aproveitando isso que você disse. Olha, eu acho que para qualquer profissão, principalmente para o mercado imobiliário, porque o corretor ele intermedia valores muito altos. A casa própria é um sonho de muita gente e qualquer imóvel é diferente da gente vender um copo desse, vender caneta. Sim. O imóvel, qualquer negociação imobiliária diz respeito a valores muito, muito altos, né? E aí, para isso, a gente precisa se qualificar melhor para poder intermediar isso. O corretor, naquela época que eu comecei, ele passava a ser corretor, não no meu caso, porque, como eu disse, foi uma conveniência, foi uma consequência de algumas coisas, mas aquele que procurava ser corretor na época era um cidadão que, se ele fosse já de uma idade maior, mais avançada, ele estava se aposentando, por exemplo, um funcionário público, ele não queria, já estava se aposentando, ele não queria ficar parado. O que é que ele fazia? Abria uma salinha, um escritóriozinho, botava um telefone e ia fazer intermediações imobiliárias, fazia um curso de corretagem, para intermediar algumas coisas, para ter uma renda extra. Mas nunca se qualificava muito, era apenas um bico que ele tinha. Às vezes nem abria todo dia, abria uma vez ou outra. O jovem que passava a ser corretor era aquele cidadão que às vezes não conseguia passar num vestibular, por exemplo, e aí para não ficar parado e ter uma profissão, como para você ser corretor, você não precisa ter uma formatura, um nível superior, só em você ter o segundo grau completo, você já pode ser corretor de imóveis fazendo um determinado curso chamado TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Então esse jovem fazia aquele curso rapidamente e ia desenvolver a profissão de corretagem. Mas você não acha que o mercado... Mas não tinha aquele conhecimento, aquela aptidão, não tinha aquela predisposição para ser um corretor de imóveis. Ele fazia também por um complemento, para poder não ficar sem fazer nada. Sim. Só que o mercado imobiliário, de lá para cá, vem naturalmente alijando dele os mal profissionais. Ou seja, as especificações de materiais, os empreendimentos foram cada vez sendo mais aprimorados, mais com materiais, com acabamentos melhores, com materiais melhores e de portes maiores, que exigiu que o corretor de imóveis se qualificasse também e não ficasse resumido o seu conhecimento a apenas um curso de TTI. Ele precisava estudar mais, ele precisava se qualificar mais. Então o corretor passou a fazer cursos, onde tinha curso de avaliação,
de imóveis, procurou, junto aos bancos, saber como é que se faz um financiamento bancário, procurou estudar mais, procurou conhecer mais os documentos cartoriais, Matemática financeira. saber o que é isso, saber o que é calcular uma área de uma figura plana. Tem corretor que nem você pega uma área todinha, você vai avaliar aquela área, que o corretor tem que saber avaliar, ele pega aquela área toda recortada, ele tem que transformar aquela área em várias figuras planas para poder somar todas essas áreas e dar área. Hoje não, você bota num programa aí, faz o perímetro dele ali e o próprio programa já dá a área. Mas naquela época não tinha isso, você tinha que saber calcular as áreas das figuras planas, do quadrado, do retângulo, do triângulo, do trapézio. Né? Quadrado e retângulo fácil, uma área, um lado vezes o outro, está ali, tantos metros quadrados. Mas quando era um trapézio, quando tinha vários, né? Quando não tinha forma nenhuma, aí né? você tinha que buscar na matemática a formulazinha do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, sobre 2. Então, e aí você ia formando as áreas de várias figuras planas dentro de um perímetro, somava tudinho, e ali você tinha a área, e você podia ter uma ideia de avaliar aquele imóvel. Então, o corretor foi sendo exigido naturalmente a se qualificar, a ler um documento de cartório, o que é uma procuração, o que é uma escritura de dação em pagamento, o que é uma escritura pública de compra e venda, qual a diferença de uma escritura para um contrato de compra e venda. Tudo isso ele teve obrigação de se qualificando e aprendendo mais para que ele pudesse ser um bom profissional mais lá na frente. E isso aí eu procurei fazer. Eu já tinha um curso de administração que eu não cheguei a me formar em administração de empresa, que eu tive que largar tudo e vir embora para cá, para cuidar dessas invasões que tinham nas nossas terras, mas terminei ficando. Ainda dei sequência a uma faculdade de administração aqui, que eu queria terminar. Foi muito fácil, transferir da federal para a estadual, foi muito fácil conseguir a vaga. Mas também não dei sequência. Para me sustentar, eu ainda trabalhei 1 ano na Coderna, em Areia Branca, que lá estavam precisando de um chefe para a guarda portuária, eram 40 guardas armados, e precisava que alguém chefiasse eles, já tivesse sido militar. Como eu tinha toda a noção já do militarismo, eu fui e passei 1 ano lá, chefiando a guarda portuária, mas sempre vindo para Mossoró, alternadamente, desenvolvendo a imobiliária, trabalhando com imóveis. E fui me aperfeiçoando na área, saí de lá, da Coderne, retornei e fiquei definitivamente em Mossoró. Os filhos foram sendo criados, foram nascendo, e eu desenvolvendo a Mobile. Dessa feita agora a Mobile era só minha. Meu pai e meu cunhado já tinham saído da sociedade, já tinha criado uma outra razão social, e eu comecei a desenvolver esse trabalho imobiliário na cidade. Qual que é a grande diferença que você vê do tempo em que você efetivamente colocou Mobile no mercado para o mercado de hoje? Na sua opinião, qual que é a maior diferença? Primeiro, a geografia. Por exemplo, a gente vê Mossoró uma cidade totalmente plana e muito quente. Mas a cidade não tinha muito saneamento básico. Isso não favorece a verticalização. E aí, alguns líderes, né, municipais começaram a desenvolver o saneamento básico na cidade. Antes só se vendia loteamentos, terrenos, e cada um comprava e fazia suas casas. Depois disso aí, com o saneamento básico que foi implantado dentro da cidade, possibilitou a construção vertical da cidade. E a verticalização numa cidade como Mossoró é altamente favorável. Por quê? Porque ela é uma cidade plana, você quase não vê declives e aclives acentuados. É uma cidade plana, isso favorece a construção civil para levantar empreendimentos verticais. A outra coisa, a quintura, o calor, a temperatura é muito alta na cidade, e quando você verticaliza, você se afasta do solo. Por que, Gueto? A quintura maior não é aquela quintura que vem na sua cabeça, não. É aquela que bate no chão e vem na tábua do queixo. Como eu vi você falando isso com um cliente. É um mormaço. Então, quando você verticaliza, você se afasta do solo, se afasta desse mormaço, desse reflexo da temperatura, e você tem uma brisa diferenciada. Sem falar nas vantagens de Mossoró passar uma cidade ser mais violenta, porque começou a crescer um polo, né? Muito importante do sal, do petróleo, da fruticultura, da cassinocultura,
da educação hoje. Então, a migração de pessoas para a cidade é muito grande. E aí as pessoas começaram a procurar mais segurança. E nos empreendimentos, nos condomínios, principalmente horizontais e principalmente nos verticais, encontraram mais essa segurança, essa privacidade, né? Facilitando assim a sua vida coletiva. Então, é muito favorecida a verticalização para Mossoró por conta principalmente desses fatores, por ser plano, por ser quente, e a questão da segurança é fundamental. E aí a cidade começou a ter um outro visual, você vê um outro aspecto. Você olhava no início, quando eu cheguei aqui, você não via prédio de apartamento, praticamente nenhum. Hoje, para onde você se virar, você vê prédio de apartamento, e graças a Deus a Mobile foi pioneira e lançou, eu acho que 30%, sem exagero, 30% dos prédios que você vê em Mossoró foi a Mobile que lançou. Não que eu fosse expert em empreendimentos verticais, mas eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de aprender, porque a inovação e a mudança de mente é uma coisa necessária para toda e qualquer pessoa, principalmente empreendedor, ter esse cuidado. Isso já é bíblico. Na palavra de Deus, no livro de Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, a carta dele aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, se eu não me engano, ele diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que podeis conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, essa questão de metanoia, de mudança de mente, isso já é bíblico, já vem de muito tempo atrás. As pessoas não podem se firmar e ficar só a uma coisa, sem procurar inovar, sem procurar mudar. Eu, graças a Deus, eu tenho colegas meus que começaram praticamente comigo na área de corretagem e que hoje estão parados totalmente no tempo, dentro de casa, se balançando numa rede com 64 anos. Porque nunca procuraram inovar, nunca procuraram buscar isso aí. São pessoas maravilhosas, eu não estou aqui falando delas. Mas qualquer empresário, seja na área imobiliária ou seja em qualquer outra área, se não tiver constantemente essa motivação, essa ordem divina de estar querendo mudar, inovar para melhor, vai parar no tempo. Não vai continuar. Você acha que foi isso que deu essa longevidade à Mobile? Porque nós que conhecemos o mercado em geral no Brasil, né? A sobrevida de uma empresa, a média no Brasil, é de 2 anos. 70%, 70 e pouco por cento, segundo o Sebrae, 70 e pouco por cento das empresas morrem nos primeiros 2 anos. E mais uns 15 a 20% morrem antes de completar 5 anos. E a Mobile vai completar 45 anos agora em maio, né? Estamos a pouco mais de 6 meses de completar 45 anos de idade. Acho que foi esse olhar sempre no próximo passo, no próximo desafio, que manteve a Mobile viva durante todo esse tempo? Também, mas principalmente porque a Mobile se preocupa com pessoas. Eu sempre tive um pensamento muito altruísta. Eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero vender o imóvel, eu quero alugar, eu quero desenvolver um empreendimento. Nós lançamos muitos loteamentos próprios e de terceiros, mas sempre eu gostei de ver a pessoa resolvendo sua dor, atendendo a sua necessidade, batendo no peito e dizendo: eu estou satisfeito porque eu estou morando aqui com minha família num canto que eu gostei. Esse é o diferencial? Esse é o grande diferencial. Cada vez, o que é que mais me motiva, além de, em primeiro lugar, a palavra de Deus? É que me motiva, em primeiro lugar. Mas o que é que depois me motiva? É quando eu ando nas ruas e, vez por outra, eu nem conheço as pessoas. Eu já vendi milhares de imóveis desses 38 anos. As pessoas passam por mim: ei, Jansen, tudo bom? Opa, tudo bem. Eu ainda moro numa casa que você me vendeu, num apartamento que você me vendeu. Eu morei muitos anos, vendi, já comprei um maior, isso, aquilo, outro. Isso, para mim, é o que me motiva. Então, o que fez a Mobile continuar crescendo, isso eu procuro repassar para meus pares que trabalham comigo e também para meu filho, que também é engenheiro civil e é corretor de imóveis também, é isso, é que a gente entenda que toda essa resiliência
decretada pela Mobile, vamos dizer assim, durante todos esses anos, foi em prol de ver famílias e profissionais serem atendidos nas suas aspirações, estarem se sentindo bem. Quando você vê alguém se sentindo bem do imóvel que você vendeu e você ganhando dinheiro com aquilo honestamente, não tem preço que pague. Então o foco, no final das contas, é a pessoa. Pessoas. O nosso Senhor, ele era especialista em pessoas, em relacionamentos. Sem dúvida. Em relacionamentos. Sem dúvida. Quem estuda a palavra sabe disso. E a gente precisa imitar pessoas boas. A gente precisa imitar coisas boas das pessoas. Né? Eu procuro imitar coisas boas suas. Eu procuro imitar coisas boas desse cara que está aqui ao nosso lado. Eu procuro imitar principalmente o Senhor Jesus, porque Ele não tem falhas, Ele não tem defeitos. E a gente, quando pega uma pessoa que tem poucos defeitos ou que não tem nenhum como Ele nos ensinam de sobremaneira. Então, foi dessa forma que a gente começou a crescer, com erros, com dificuldades, com problemas, mas ninguém permanece 44 anos, 45 anos, sem fechar um dia numa cidade, fazendo mais coisas erradas do que certas. Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. A gente erra porque nós somos humanos e, infelizmente, nós temos um problema desde a queda de Adão, que a gente tem aquela coisa de o ser humano ter alguma coisa ruim dentro, mas que isso pode ser abafado e controlado perfeitamente pela presença de Deus na vida da gente. E de lá para cá, a gente, apesar de falhas e de erros, mas a gente conseguiu muitos acertos e graças a Deus é por isso que a gente continua crescendo sempre e lançando projetos muito bonitos, que tem um aí que já está entrando em prática. Antes da gente falar desse novo projeto, o Passarinho me contou desse projeto, né? Eu estava conversando com o Passarinho, ele estava me falando dessa história, mas ainda focado nessa questão de pessoas. Me conta alguma história, algum caso, assim, um causo, né? Como diria o mineiro, que eu sou filho de mineiro, algum caso assim que te marcou e que você fala, pô, isso fez valer a pena todo o esforço, todo o trabalho, é por isso que eu estou no mercado. Esse, quando eu me lembro, eu até me emociono. Eu fui candidato a vereador aqui em 1988. O mesmo Passarinho me contou essa história. Fui candidato a vereador aqui em 1988. Não ganhei, mas cheguei perto. E eu, depois disso aí, já estava na atividade imobiliária, e eu cheguei numa casa, e nessa casa tinha um casal e tinha um menininho de 3 anos, né? E aí eu fui... essa casa, eu fui avaliar essa casa para vender para esse cidadão. E o nome desse menino era Jansen. Vixe. Aí o pai, achando muito bom, a mãe também, tinham me convidado para ir para lá, e nós não disseram que... Eu sabia que era para poder avaliar a casa, mas eu não sabia qual era o motivo real. Eles queriam que eu entrasse na casa para me apresentar o filho, que na campanha, em 1988, eles acharam o nome de Jansen tão bonito, que deram, o menino tinha uns 4 anos de idade, já 3 anos para 4 anos, eles deram o nome do menino de Jansen. Não era para me pedir nada, não era para me pedir feira, nem nada disso, não. Era para apresentar o filho e também, porque eles queriam vender a casa. E aí, eu peguei essa casa, trabalhei com todo afinco e vendi a casa para eles, e eles compraram uma outra melhor. E para mim foi uma das operações imobiliárias, uma das vendas imobiliárias que eu fiz, que mais me trouxe prazer, satisfação, sentimento de dever cumprido. Foi isso aí. Uma das situações que mais me animou a dar continuidade a todo o trabalho que eu vinha fazendo. Uma outra coisa que eu me lembrei agora, que me motivou muito, que para alguns poderia até ter desmotivado e ter feito com que eu saísse totalmente, ele saísse totalmente de cena da área de corretagem, mas isso aconteceu comigo e foi o contrário, porque eu gosto de desafios. E quando eu erro, eu procuro aprender para não errar mais naquele ponto ali. Um cidadão, grande empresário de Mossoró, que todos conhecem em Mossoró, um homem de muitas posses, me contratou para fazer
avaliação de vários imóveis dele. Acho que uns 15 a 18 imóveis. E ele me entregou todas as plantas, os documentos desses imóveis. E eu pensava que eu era o cara, que eu estava sabendo de tudo de avaliação. Tinha quantos anos? Eu tinha aí uns 32 anos, mais ou menos. E aí eu peguei, fiz as avaliações todinhas e levei para ele. A tal soberba. Certo que eu estava abafando, né? Aí ele pegou uma por uma, começou a olhar e dizia, por que você disse que vale isso aqui? Mas você não levou em consideração isso, isso e isso. Aí botou de lado, aí esse outro aqui, disse, não, Jaci, essas avaliações estão totalmente erradas. Me desculpe, você é corretor, eu não sou empresário, mas eu tenho noção das coisas. Não é porque os imóveis são meus, não. É porque você avaliou a maioria deles sem nenhum critério. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar mais uma chance. Leve. Eu estava procurando um canto para eu botar minha cabeça e me enterrar. Porque eu estava morrendo de vergonha naquela sala. Meu Deus, como é que foi acontecer isso aí? E ainda bem que ele me deu uma nova chance. Eu saí, cheguei em casa, me olhei no espelho e disse, rapaz, como é que você se diz um corretor de imóveis, um avaliador, onde você recebeu uma aula agora de um empresário? Ele sabia mais de avaliação que você? Muito mais. Então, para alguns, uma situação dessa de vergonha, ele abandonaria, talvez, pelo menos o setor de avaliações ou até a corretagem de imóveis, mas não. Eu comecei a fazer mais cursos. E aí, para aquelas avaliações, eu já chamei alguém que sabia mais do que eu. Disse, olha, eu vou rachar com você esses honorários, mas me ajude a fazer um trabalho perfeito. Fizemos um trabalho muito bom e entregamos. E daí em diante, eu comecei a fazer cursos, e fui aprendendo. E hoje, me considero um bom avaliador. Não o melhor, mas um bom avaliador. E chego a informar a qualquer pessoa quanto vale o imóvel dela, bem aproximadamente, para que ela não tenha prejuízo nenhum. Jansen, falamos muito da Mobile, falamos do mercado, falamos de você, que é a figura central desse podcast, do Mobcast, mas vamos falar um pouco do mercado, do profissional de mercado imobiliário. Qual que é hoje a grande deficiência? Você já falou um pouco sobre a questão de estudar mais, aprofundar mais, mas eu queria falar um pouco mais sobre o comportamental desses profissionais. O que você acha que é o grande déficit hoje do mercado imobiliário? Eu vejo o imediatismo. O profissional imobiliário, ele quer o resultado muito rápido. Ele está ali com o celular, ele vê isso no celular acontecendo, né? Ele entra no Instagram da vida, ele vai vendo vários assuntos, vai passando, e isso vai incorporando nele, de certa forma, uma maneira dele se comportar com também as pessoas e com também a profissão. Por exemplo, ele aborda um cliente e esse cliente ele fica impaciente para que esse cliente diga logo um sim ou um não de forma muito rápida. E a maioria das decisões para compra de imóvel, até de aluguel de imóvel, é necessário que ela seja pensada. Maturada, pensada, analisada. Por quê? Porque ele vai para dentro de uma estrutura que ele nunca vai passar só 2 dias, 3 dias, ou como vai num show, numa casa de show, num cinema, ou isso, aquilo outro. Ele vai viver e vai conviver ali e construir um relacionamento com a família. Então ele pensa muito. A maioria das pessoas que passam um tempão economizando para poder comprar a sua casa própria, que é a situação do classe média e classe média alta, porque a classe mais baixa não, ele normalmente não tem nada junto. Mas ele tem um crédito e ele vai para o Minha Casa Minha Vida e faz uma aquisição, mesmo sem ter um dinheiro guardado. Ele tem um crédito e ele adquire. Já o classe média, ele precisa ter o crédito, mas ele também precisa de um sinal. Ele precisa dar um sinal. E ele vai ter uma prestação de muitos anos para pagar também. Então ele vai pensar 2, 3 vezes e o corretor, na ânsia de ganhar aquela comissão, que é natural e é justa, ele atropela algumas fases da venda, que isso vai prejudicando
o negócio dele. E às vezes a pessoa tem até condição de adquirir, mas não compra. Por quê? Porque houve um atropelamento de fases e que se tornou prejudicial para isso. Ele não esperou o tempo, a temperatura correta do negócio. Não Ele esperou. Aumentou o fogo demais. Exatamente. E queimou o produto. O imediatismo é uma coisa séria. A outra coisa também é o preparo, é a qualificação. O corretor, ele se forma rapidamente e pode atuar imediatamente. Num curso que ele faz de TTI virtual, pela internet, ele já pode atuar. Isso não é muito bom, porque ele já, depois que ele é credenciado para assim o fazer, ele acha que ele pode já ir para todas as esferas, e não é por aí. Ele precisa pensar, ele precisa se especializar, ele precisa saber ler o perfil de um cliente. Você tem uma ideia? Mossoró agora não, que já diminuiu mais, na questão do machismo. Sim. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu recebia casais no meu escritório para comprar imóvel. E aí sentava o homem, o marido e a esposa de frente. A mulher sempre pergunta muito mais. E o marido está ali. Quando ele era machista, ele já entrava meio armado. Não que ele não confiasse na esposa dele, mas ele é naturalmente o machista, ele se arma, ele se blinda, né? E aí a mulher faz muita pergunta, aí eu sempre oriento que os corretores recebam a pergunta da esposa e comece a respondendo olhando para ela, para deixar ela valorizada, mas depois vire-se totalmente para o marido dela e responda tudo que ela perguntou para ele, porque você vai começando a conquistar a confiança dele. Vai ter um momento que você, fazendo uma pequena análise de perfil e de postura, quando ele relaxa o ombro na cadeira, é porque ele já está confiando em você. Porque se você não adquirir a confiança no início do casal, seja o corretor homem ou mulher, se não adquirir a confiança no casal, estudando o perfil dele, não vai rolar nada, mesmo que eles estejam precisando de comprar aquele imóvel. Então o corretor hoje, ele tem que estar atento para que ele perceba esses detalhes. Então a outra coisa que eu falo, além do imediatismo, é a insensibilidade, ou seja, a pessoa não procura ser sensível às pessoas. Por isso que eu digo como é importante, porque você não está vendendo imóvel. Você está vendendo o benefício que aquele imóvel vai trazer para aquela pessoa, para aquela família, para aquele advogado, para aquele construtor, para aquela pessoa que está precisando. Você tem que vender o benefício que... Quando você entende o que a pessoa precisa e você passa a mostrar para ela que você tem aquela opção, aquele benefício que vai ajudá-lo no que ele está precisando, aí pode ter certeza que a compra... O dinheiro é um detalhe. É apenas um detalhe. Você acha que esse imediatismo que você mesmo citou, né, o uso das ferramentas da neurociência, quebra de paradigma, derrubada de objeções e coisa e tal, tudo isso está levando o corretor de hoje a ser um tirador de pedido que pouco se importa com o resultado do produto que ele está entregando para o cliente? Sim. E se me permite, eu vou um pouco além. Eu estou perguntando isso por causa do volume de imóveis que têm sido retomados de financiamento nos últimos anos. Isso vem num crescimento, né, numa escala cada vez maior. Se não me falha a memória, os últimos dados que eu vi no ano passado foram retomados mais de 57 mil imóveis no Brasil. Então, assim, você acha que essas ferramentas que deveriam ser aliadas do corretor num processo comprometido de venda acabam se tornando uma arma, né, onde ele força a venda sem se preocupar com aquilo que você disse que é o maior legado da Mobile, que é a preocupação com pessoas? Sim, sim. O corretor, ele quer fechar o negócio. Às vezes, eu não gosto de culpar o governo, das outras coisas, mas infelizmente nós passamos um período aqui onde as vendas eram muito facilitadas, principalmente as vendas do Minha Casa Minha Vida. Eram muito facilitadas pela própria Caixa Econômica. Ela tem regras para financiamento. Só que em determinadas gestões,
essas regras são mais cobradas para serem colocadas em prática e outras vezes não. Flexibiliza demais. Eles flexibilizam demais. Por exemplo, tinha determinadas casas que podiam ser vendidas o acesso não sendo calçado. Não é para ser, tem que estar calçadozinho, tem que estar todo dentro do padrão. Tinha corretores que, infelizmente, para fazer uma venda, ele forjava a venda, ele conseguia contra-cheques, tá entendendo? Para que a pessoa fosse empregada hoje numa empresa e fornecesse um comprovante de renda saudável para poder adquirir e depois saiu. Então, veja bem, a inadimplência, isso se realizava muita venda, o imediatismo era muito colocado em prática e também um pouco de falta de caráter desses profissionais querendo ver esses resultados muito rápidos para ganhar sua comissão. Simplesmente a batata quente ficava onde? Ficava nos agentes de financiamento, nos bancos que financiavam de todo jeito. Resultado, depois de 3, 4, 5 meses o cara não estava empregado. E aí vinha a inadimplência, passava-se tempo, aí lá vinham os despejos, as adjudicações e aí a retomada de imóveis para se colocar em prática novamente. Então, o corretor, hoje ele não pode mais fazer muito isso. Ele não tem mais condição de fazer, até porque as instituições financeiras hoje estão muito mais comprometidas com as vendas de uma forma saudável, de uma forma equilibrada. E o corretor que não procura aprender, se qualificar, fazer cursos, etc., como eu disse no início da nossa conversa, ele vai sendo descartado do mercado automaticamente. O mercado ele tem um poder de autorregulação. E esse poder de autorregulação não precisa ninguém estar chegando e dizer: você não vai mais trabalhar aqui, nem você, porque você está fazendo besteira, isso, aquilo, outro. Não, o próprio mercado ajusta. O mercado ajusta isso e está ficando. Eu estou muito satisfeito com o perfil do corretor de hoje, porque tem pessoas altamente capacitadas e eu lhe digo com toda segurança, você, apesar de ter um Cresce recente, você tem todas as qualificações que um bom profissional tem. Você sabe conversar, você sabe atender as pessoas, você é respeitador. Pode ter certeza de ser respeitador. E não é à toa que você está na Mobile. Porque eu poderia, dos 300 corretores que tem em Mossoró, eu poderia ter procurado outros. Mas não, estou com você e com um grupo muito pequeno, porque acredito que Deus me deu a condição de saber selecionar pessoas para trabalhar em parceria e pensando não só em ganhar o dinheiro, mas principalmente de atender a dor daquela pessoa que está querendo comprar um imóvel. Quando nós conversamos, tem 3 semanas, 4 semanas que nós tivemos a primeira conversa. Uma das coisas que me motivou a aceitar o seu convite foi justamente perceber em você a mesma preocupação e o mesmo objetivo, né, que é cuidar de pessoas. E pode parecer só jargão, mas eu tenho muito claro para mim que a compra errada, a compra do imóvel errado, porque é diferente você comprar uma roupa, um utensílio de casa, até um carro, né? Que se der errado, se você se arrepender, você vende, você desfaz, você joga fora. Uma casa não. Quando você compra uma casa e aquilo dá errado, porque você foi mal assessorado, mal assistido, a pessoa que estava te vendendo, o único objetivo dela era colocar a sua mão na caneta, a caneta no contrato e pegar a comissão e ir embora. Comprar um imóvel errado desestrutura a vida de um ser humano, né? Acaba com uma família, né? Leva a depressão, leva a tristeza. Então, naquela primeira conversa, quando eu fui lá lhe conhecer, que era um assunto que não tinha nada a ver com trabalhar junto com você na Mobile, eu estava começando um outro projeto e eu parei o outro projeto para somar contigo justamente por causa disso, porque eu falei, cara, eu vejo nele os mesmos valores que eu quero construir na minha carreira. Eu tenho 52 anos, sou formado em economia, enfim, e resolvi entrar no mercado imobiliário com um objetivo muito claro. E eu falei, poxa, é uma imobiliária que tem os mesmos valores, né? O Jansen tem essa questão. Então, por isso que a pergunta, né? Qual que é o principal critério na hora de contratar alguém para sua equipe? Caráter.
gente tem que ver e trabalhar com pessoas que tenham caráter de forma diária, natural. Que já tenha isso no seu DNA. Que já tenha incorporado esse perfil. Porque você, quando é um cidadão que você tem caráter, você automaticamente, tudo que você faz, independente de quem está olhando ou não, você estando sozinho numa sala ou acompanhado com mais de duas ou três pessoas ou mais, você procura fazer a coisa correta, a coisa certa. E isso lhe catapulta para grandes negócios, que as pessoas vão lhe procurar. As pessoas vão buscar em você resolver as situações que elas quiserem. Eu vejo muito, infelizmente, alguns construtores na cidade, tem alguns que são excelentes e valorizam o corretor de sobremaneira. E principalmente esses corretores que têm seriedade do trabalho, que fazem o trabalho com seriedade. Mas a gente vê outras construtoras que não faz questão que o corretor se qualifique, se ele tem caráter, se não tem. Ele quer que o corretor tire o pedido, ou seja, que ele não é nem tirar o pedido, que ele indique. Tem muitos construtores que estão querendo indicadores. Por exemplo, algumas construtoras hoje, em vez de formar uma equipe com uma equipe boa, capacitada, eu sei que ninguém dá mais exclusividade a corretor nenhum, mas você pode pegar uma equipe e selecionar aí uns 20 ou 30 ou 40, dependendo do porte do empreendimento, você pode selecionar uma equipe grande e boa. Mas não, o que é que eles fazem? Eles fazem e abrem para todos os profissionais, seja ele bom ou ruim, eles abrem isso aí. Você acha que isso prejudica muito o Demais, mercado? demais. Porque eles começam a denegrir a imagem daquele empreendimento. Aquele empreendimento, se em vez de eles ficarem com 50 corretores que sabem trabalhar, que buscam, que procuram, que têm seriedade, que têm boa índole, trabalhando aquele empreendimento, é muito melhor esses 50 do que 150, porque os outros 100 vão fazer o quê? Vão fazer de todo jeito, inventam e fazem de tudo, não sabem calcular áreas, não sabem ler um documento, tá entendendo? Não procura se qualificar melhor. E aí, o que é que acontece? O empreendimento, vamos dizer que tem 150 unidades, se contrata 150 corretores, coloca na mão deles o empreendimento para 150 pessoas, cada um, vamos dizer que venda um, não faz verão para ninguém, mas para a construtora é uma maravilha, porque vende tudo. O empreendimento foi um sucesso porque vendeu tudo de uma vez. Depois vem os problemas, inadimplência, vem os problemas de tomar de volta o imóvel. Tomar de volta, uma série de problemas de gastos, e aí o barato sai caro, né? Então eu acho que cada vez mais nós estamos melhorando, E agora está vindo os processos, né? Processo de inteligência artificial está aí na porta, marketing digital, disparo, gestão de tráfego, né, orgânico, pago e tudo. E tem profissionais que estão agregando junto dos corretores valor, que isso não tem preço. Não tem preço. Pois é, sobre esse assunto, né, o novo mercado imobiliário, o mesmo passarinho daquela história me contou que a Mobile está com um novo projeto em fase pós-gestação. Ou seja, está nascendo uma nova Mobile. Me fala um pouco disso. O que é esse projeto? Gueto, veja bem, um dia desse, há uns 6 meses atrás, eu estava, meu Deus, como eu gostaria de ter aqui, como eu tinha antes, 10, 12 excelentes corretores, 30, 20. E hoje eu só tenho 4, 5, porque eu escolho a dedo, né? O que é que está vendo? Esses caras estão querendo trabalhar como autônomos, sozinhos. Não estão querendo se agregar a nenhuma pessoa jurídica como era antes. O modelo está mudando. O modelo já começou a mudar, já faz tempo. E eu comecei, por que é que não tem jeito? A gente chama, às vezes a gente paga um fixo para um corretor para ver se junta ele e vincula ele mais à empresa e ele passa a dar uma certa exclusividade e tal. E mesmo assim ele não quer, o que é que está acontecendo? E eu comecei a ver que cada um está desenvolvendo
um trabalho pessoal, profissional e criando uma autoridade, que isso é bom para ele. O mercado está aberto para essas pessoas. Não é que as pessoas jurídicas não sirvam mais. Elas servem como referência, como que quando uma construtora quer vender um determinado empreendimento e entrega a uma imobiliária que tenha uma quantidade maior de corretores, ele tem uma referência, ele tem onde cobrar, ele tem uma empresa estabelecida ali, onde ele possa, um endereço fixo, onde ele possa ir lá e dizer, olha, não estou atingindo as metas, eu quero ver isso melhorando e tal. E se ele estiver entregando só a corretores soltos, ele muitas vezes não vai conseguir localizar esse cara. Não tem gerenciamento sobre nada. Nada, ele não tem nem domínio sobre isso, né? Então eu disse, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Seria tão bom que os corretores viessem vender os meus produtos, os produtos que eu tenho aqui para comercializar, e eu disse, espera aí, deve haver alguma forma. E comecei a orar a Deus e comecei a pesquisar, e eu encontrei um modelo funcionando em algumas capitais do Brasil e lá fora também no exterior. É justamente uma equipe de bons profissionais que possam entregar o lead qualificado para o corretor. Porque na hora que eu tenho um bom produto, ou na hora que eu tenho alguém interessado naquele produto, porque o difícil é identificar o interessado. Todo mundo vive tentando identificar alguém que queira comprar alguma coisa. De chumbeira, atirando para todo lado. Tem botão. E tem gente que dispara de todo jeito. E rezando para acertar um tiro. É uma guerra para se chegar e descobrir essa pessoa. Eu disse, se eu pudesse conseguir esse lead para mim, para eu entregar ao corretor, porque eu não vou dar conta sozinho do volume que vai vir. E não está conseguindo mais hoje aglutinar várias forças. Várias forças. Então, quer saber de uma coisa? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou conseguir esse lead e vou colocar na mão desses corretores. Aí, como é que eu faço isso? Eu comecei a pesquisar e encontrei algumas imobiliárias fazendo isso. Eles juntam uma equipe excelente de um filmmaker, com gestor de tráfego, com um coordenador bom, pessoas motivadas, um SDR bom, etc e tal. Pega um bom CRM, integre ao IA, e a IA vai fazer primeiro aquela seleção que estão fazendo lá fora. Nós não chegamos a isso ainda, eu vou chegar lá. E aí o IA se dispara campanhas, são disparadas em todo o Brasil e fora também. Essas imobiliárias estão vendendo imóveis no mundo todo. E depois da campanha feita, os leads começam a chegar. O IA faz um perfil, faz um filtro, e já agenda com um corretor local para ir mostrar aquele imóvel, já deixa o agendamento feito. Pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Você está entendendo? Calma, vamos ver se eu entendi. Vamos lá. Você tem uma equipe multidisciplinar que vai criar campanhas e bolar estratégias para divulgar um determinado empreendimento ou imóvel, enfim, né? E aí, a Mobile, como é que é o nome desse grupo? MEV. MEV? MEV Digital. Mobile Estação de Vendas Digital. Certo. Foi esse nome que eu dei para essa equipe, que não funciona lá no escritório central. A gente abriu uma outra unidade para isso. Exclusivamente para outras coisas também. Sim. Aí você pega essa equipe multidisciplinar, profissional de vídeo, né, filmmaker, gestor de tráfego, enfim, a pessoa que vai fazer. E que não precisa ter um corretor lá dentro. Isso. Aí eles vão criar a campanha de um determinado empreendimento ou imóvel. Ok. E vão jogar isso nas redes sociais, no Google, Ads e coisa e tal. Beleza. Aí pessoas interessadas vão entrar em contato com o SDR. A MEV. A MEV, a SDR da MEV. Da MEV. Ok. Primeiro o IA vai fazer um pré-filtro. Confluindo todos esses contatos para um só. E aí, pintou um lead aqui que tem real interesse e condições reais de adquirir esse empreendimento, esse imóvel, enfim. Isso que nós anunciamos. Aí a pergunta, que é a parte que eu não entendi. Quem que é esse corretor que está lá na pronta? Como é que ele entra nessa história? Como é que ele chega? Como é que ele faz parte da equipe? Primeiro, eu faço contato com o corretor,
Digo, olha, nós estamos com uma estratégia nova de aquisição de leads e você quer receber uns leads para fazer umas visitas nos imóveis aqui em Mossoró que todos nós estamos vendendo, você quer leads na sua mão? Quer o cliente na sua mão para ir mostrar? Eu quero, Jansen. Qual é o corretor que vai dizer não quero? Não, eu quero. Tanto é que a gente não tá pegando qualquer um não, porque todo ele que eu estou chamando diz eu quero. Então eu não preciso ter nenhum dentro da minha imobiliária fidelizando. Ele pode continuar nas suas atividades normais. Mas na hora que ele vai fazer um contrato de prestação de serviço comigo, com a Mobile, com a MEV, isso será formalizado. Será formalizado. Certo. E aí eu passo para ele, o nosso SDR vai passar numa sequência, leads qualificados para ele fazer a visita ao imóvel. Se ele não estiver disponível, porque está viajando de férias, já vai outro, pula para outro. Tem uma outro. Fila. Vai perder. Então, A não ser que ele tenha muita coisa. Quem estiver assistindo esse podcast pode... Tranquilamente. Não só em Mossoró. Vai fazer a seleção para ver. Não Sim, só em Mossoró. Eu estou falando a nível de Mossoró, mas, por exemplo, meu filho, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, e que me deu o prazer de 3 netos, graças a Deus, ele é corretor de imóveis também, trabalha lá para uma empresa. Dá para montar uma imobiliária só com a família Jansen, ele né? é quem tem que... Ele vai fazer o contrato com a MEV, ele vai à construtora que está lançando um empreendimento, um condomínio fechado lá, ele fala inglês fluentemente, ele vai conhecer o empreendimento e vai fazer a ponte. Você gosta muito de falar em ponte, né? Exato. Ele vai fazer a ponte entre a construtora, que detém o empreendimento, e a MEV. Que a construtora vai fazer tranquilamente o contrato conosco, porque ele quer vender. Sim. Os construtores querem vender. E se tem corretor credenciado e habilitado para fazer como é que se diz, a venda daquele produto, ele vai tranquilamente fazer o contrato. Então eu faço um contrato de parceria com o corretor e faço um contrato de prestação de serviço com a construtora. E aí, lá a gente vai fazer um tráfego. Vamos divulgar lá no bairro onde esse empreendimento está, que ninguém da MEV sabe nem onde é, mas meu filho sabe, mas o corretor sabe. Então, pera lá. Ele vai ser solicitado para ir mostrar um empreendimento lá. Tá. Uma unidade. Fechou o negócio, mostrou, fechou o negócio, a construtora lá já tem um contrato conosco, na MEV, deposita a comissão na MEV e a MEV repassa para o corretor que fez o negócio, o percentual dele. Tá, então, primeiro tá falando, parece que eu estou entrevistando agora já o Jansen de 64? 4 anos. 64 anos, ficou ali na parte histórica. Estou falando com o Jansen de 19, 20 anos, empolgado, olho brilhando. Tá parecendo um menino de novo. Oh, coisa boa. É o que você falou, o empresário tem que estar vibrante, tem que estar mudando, tem que estar... E isso é muito, muito bom, né? Mas vamos lá. A MEV, ela vai servir para o corretor, que vai ter leads qualificados para poder atender, vai servir para o construtor, ou para o empresário, enfim, o incorporador, o construtor, que constrói, e vai servir para o cliente final, que vai ter uma equipe preparada para poder oferecer para ele algo que efetivamente faça sentido para ele. Exatamente. A mesma coisa em São Paulo. Eu tenho uma prima minha que é corretora de imóveis. Mas pode ser qualquer outra corretora que faça parceria comigo. Qualquer construtora pode entrar em contato com a MEV. Qualquer construtora pode fazer um contrato comigo, porque elas querem vender. Elas têm necessidade de desovar seus produtos. Não, e aí tem um negócio interessante, porque se eu estiver errado, me corrija. Como você disse que existe uma equipe multidisciplinar fazendo a divulgação, preparando o material sobre isso, basicamente a pessoa vai receber leads qualificados, o corretor lá na ponta vai receber um lead qualificado, sem precisar fazer investimento. Exatamente. Porque o investimento em impulsionamento, em tráfego, em montagem das campanhas e tudo mais, é da MEV. Isso. É isso. Isso. Não estou errado? Não, tá não. Ou seja, eu vou receber o prato cheio de comida sem precisar me preocupar com o fogão. É verdade. A MEV vai vender imóvel em toda parte do Brasil. Aí o SDR vai receber o cliente no WhatsApp dele, na rede dele, e vai dizer, se ele não souber falar inglês, ele já vai passar direto para o corretor que tratar. Bilíngue. Mas se ele sabe, ele já vai fazer o agendamento com o corretor de São Paulo, Como é que... o corretor do Rio,
Tá, mas e aí? Como é que surgiu essa ideia? Porque isso aí resolve o problema que você estava falando, de não achar mais corretores que queiram trabalhar atrelado à imobiliária. Perdi meu emprego. Não, porque vai precisar de coordenadores de vendas. Nem comecei, já vou... Vai precisar de coordenador de venda. Tá, já. Entendeu? E a gente vai trabalhar divulgando no bairro lá, que está aquele imóvel, que a gente nunca viu o imóvel, mas o corretor lá conhece. Quando a gente lançar a campanha, vem para nós, a gente joga para o corretor. Então tem duas vertentes de comunicação. No primeiro momento, vou falar de uma cidade que eu conheço, né? Região de Rio Preto. Há um empreendimento em Rio Preto, de alguma forma chegamos até os responsáveis e ele fala, não, eu quero que você faça todo o processo de campanha, coisa e tal, e faça a distribuição dos leads aqui para Rio Preto. O primeiro contato da MEV é com o Gueto, que mora lá em Rio Preto. O Gueto é corretor, mora lá. Não, estou falando da captação do empreendimento, porque o primeiro processo é ter o empreendimento para divulgar. Não. Primeiro você tem que ter o seu parceiro que conhece, o corretor que conhece a região. Certo. Porque você aqui na MEV não conhece. Certo. Eu não conheço. Quem conhece a região é o corretor de lá. Certo. Gueto mora lá em Rio Preto. Gueto, nós estamos com um projeto dessa forma. Nós vamos entregar leads qualificados para você aí na sua cidade, para você mostrar empreendimentos. Eu não sei nem quais são. Você topa? Topa. Você vai entregar leads a mim para eu só ir mostrar. Logicamente vai ter uma conversa, uma habilidade para fechar. Vamos sim. Agora eu quero que você primeiro assine uma parceria conosco. O percentual que você vai receber quando você fechar um negócio, aí a construtora vai depositar. Agora e você tem que ir à construtora lá. Não sou eu aqui da MEV. Você vai lá na construtora e diz, olha, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar que identifica leads para comprar suas unidades. Aqui no bairro, aqui na região. Você quer vender? Quero. Preciso. Tenho todo interesse. Ninguém dá mais exclusividade a ninguém. Eu quero. Para isso, você tem que fazer uma parceria com a MEV. Está aqui o modelo do nosso contrato. O corretor tem que ser um cara habilidoso. Então, um corretor de algum lugar que está assistindo esse podcast, ele fala, pô, vai sair um empreendimento aqui, ou acabou de sair um empreendimento, esse negócio é interessante para mim. Primeiro contato dele com a gente, passou no filtro, tem o perfil. Beleza, agora ele vai no empreendimento e capta o empreendimento para a MEV. Para dentro da MEV. Pronto, agora fez sentido. Entendeu? Como é que você te criou essa ideia? Sinceramente, eu vi Ricardo Martins, que é um grande corretor no Brasil, fazendo isso ao vivo. Ele tem já essa estrutura. Ele tem um gestor de tráfego com ele. Ele tem uma equipe de 10 pessoas. Nós estamos aqui no momento com uma equipe de 4. Ele tem uma equipe de 10. Enquanto ele estava conversando com a gente, fazendo uma live sábado e domingo, ele vendeu a média de, acho que uns 200 imóveis de alto padrão dessa forma. Ele fazendo e mostrando a gente como é que acontecia. Aí eu descobri que um amigo, eu sou pernambucano, eu descobri que um amigo meu, dono de imobiliária, está fazendo do mesmo jeito, só tem ele, mais 5 pessoas na imobiliária dele, e tem 500 corretores espalhados no Brasil vendendo para ele. O que é que vai fazer a diferença? É essa equipe que está trabalhando aqui. Está entendendo? Então, vem de lá para cá o empreendimento, através da construtora, os disparos são feitos, a intenção de compra aparece, o SDR bota o corretor local, o Gueto, com o cliente vai mostrar, o Gueto vai mostrar o cliente, desenvolve tudo, fechou. A construtora já tem um contrato com a MEV de depositar a comissão na conta dela e aí... E a MEV tem um contrato com o corretor para repassar. Rapidamente, só para a gente poder encerrar. Nós estamos maturando isso aí. Logicamente vai ter ajustes. A gente vai começar no mercado local. Eu já tenho pessoas espalhadas no Brasil. Eu viajo muito, congresso, essas coisas de eventos, de imobiliária. A gente faz muita amizade e a gente anota aqueles corretores pelos quais a gente vê que tem um perfil bom para isso aí. A gente anota. Meus filhos nos Estados Unidos e outros. Mas eu só vou desenvolver isso aí, disseminar isso aí, depois que aqui dentro estiver funcionando bem. Quando estiver funcionando bem, com os pares daqui, com os meus colegas de trabalho, não todos, que eu não vou escolher, não vão ser todos que vão trabalhar com isso, que vai receber o lead na mão. Está entendendo?
E aí a gente vai começar a alargar as tendas, como diz a palavra de Deus. E aí a gente vai colhendo esses frutos. E a MEV não tem só esse objetivo. Tem o objetivo de, num podcast desse, ou gravar cursos de avaliação. Nós vamos desenvolver cursos de avaliação, cursos de financiamento bancário. Vamos trazer aqui nossa assessoria jurídica para fazer um curso sobre direito imobiliário, formulários, documentos, contratos, escrituras. Tributaristas. Vou trazer também um tabelião do cartório, que a gente trabalha muito com ele, ou um assessor dele para falar sobre os documentos cartoriais. E assim a gente vai gravar vários cursos para distribuir em todo canto para aquele corretor que quer pagar pouco e quer ter uma informação básica de coisas importantes da profissão, como, por exemplo, a avaliação de imóveis. O corretor que sabe avaliar imóveis, ele sai na frente quilometricamente de outro corretor que não sabe. Porque quando ele vai vender o imóvel, ele sabe que vale aquilo e o porquê que vale aquilo, e ele então fala com propriedade. Não, vale isso. O cara diz, tá caro, fulano. Não, tá não. Tá não, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele usa o método científico que se chegou àquele valor, mesclado, isso é muito bom para o corretor, mesclado com o valor de mercado, do gastar do chinelo. Está entendendo? E aí ele passa para o cliente que quer. O cliente pode até não comprar, ou porque não pode pagar aquilo, ou então porque não quer. Mas o corretor não vai estar falando besteira, dizendo vale 200 mil, o imóvel que só está valendo 100 mil reais. Ele vai defender um valor com muito mais propriedade e com muito mais justificativa. Falou o homem que é Nós vamos desenvolver perito. Vários cursos desse negócio. A minha intenção é ensinar os meus pares o pouco que eu sei e o pouco que eu posso conseguir com outros pares para ensinar também essas pessoas a trabalharem melhor. Assim nós vamos fortalecer a médio e longo prazo uma categoria que até então era uma categoria discriminada, porque muita gente dizia, o cara não se formou, só tem segundo grau. Marginalizado, né? Marginalizado e tal. E agora não, ele vai ver que nem sempre você precisa de uma faculdade acadêmica para que você seja respeitado como conhecedor de coisas boas e coisas fortes. Com cursos, com orientação, com koinonia, com estudo em conjunto, com cursos profissionalizantes. Aí sim, esses profissionais vão poder continuar realizando seus sonhos e trazendo para a sociedade uma vida melhor. Jansen, para encerrar, onde você vê a MEV daqui a 5 anos? No mundo. Atuando em todas as áreas, aonde tiver um corretor querendo trabalhar e fazer uma parceria conosco, ele vai estar vendendo lá no bairro dele imóveis e realizando sonhos de pessoas, realizando sonhos de profissionais, com escritórios, com lojas, com tudo, e a MEV colaborando com tudo isso e ganhando muito dinheiro, porque a gente não faz isso só com altruísmo, não. O altruísmo é fundamental porque o caráter está atrelado a isso, mas principalmente as consequências. Quando a gente começa a buscar o que Deus nos diz, como ele diz na palavra, buscai a ele em primeiro lugar e todas as coisas vão sendo acrescentadas. Aí é dinheiro, é isso, aquilo, outro, e ele dá na medida que nós podemos ter. Porque tem gente, se você der demais, ele se desvirtua, se perde. Então ele só dá na medida, porque quem tem essa medida e saber dividir corpo, alma e espírito, só ele, mais ninguém. Jansen, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas lições. Que a MEV seja um grande sucesso e que daqui a 5 anos nós estejamos fazendo um mobcast de comemoração e que você continue tendo esses mesmos brilhos nos olhos, com a empolgação de estar criando algo único, ímpar, e com você, singular. E com você. Privilégio de falar com você. Um forte abraço. Gente, encerrando aqui, muito obrigado para quem ficou conosco até agora. Se gostou, curte, dá um like, compartilha com os amigos e até o próximo Mobcast. Abraço.